paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando o nosso programa diário de leitura da Bíblia. Vamos agora, nesse momento, tirar aquele tempo do nosso dia que nós reservamos para ler a Bíblia, para conhecer mais a palavra do Senhor. É uma bênção para nós dedicarmos um tempo do nosso dia para conhecermos mais a palavra de Deus, e conhecendo mais a palavra de Deus, lendo a nossa Bíblia, nós conhecemos mais o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz que o nome de Jesus na eternidade é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos as nossas Bíblias, nós conhecemos mais o Senhor Jesus, que é o presente de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação. Estamos fazendo uma leitura sequencial da Bíblia, né? Já estamos no segundo livro da Bíblia, estamos no episódio das pragas que o Senhor enviou para o Egito, para ele dar sinais da operação do seu poder, porque com grandes juízos o Senhor disse a Moisés, disse ao seu povo que ele retiraria o povo que estava escravo no Egito. Então nós estamos no capítulo 8, já começamos o capítulo 8 e hoje nós vamos dar continuidade no versículo 20. Então, Êxodo, capítulo 8, versículo 20. Vamos ler todos juntos? Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim. Por que sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu Faraó, ainda esta vez, seu coração, e não deixou ir o povo. Então nós vemos aqui que nesta praga, que foram a praga das moscas, Faraó chegou a dizer que deixaria o povo ir, se as moscas cessassem.
Antes ele fez uma proposta, né? Que eles sacrificassem ao Senhor ali mesmo, no Egito, e Moisés não aceitou. E, por fim, ele disse Faraó disse a Moisés: então ora ao Senhor para que cessem as moscas e eu vos deixarei ir. Mas nós encerramos aqui o capítulo 8, vendo que, mais uma vez, o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir para adorar o Senhor. Vamos continuar? Capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor essa coisa na terra. E o Senhor fez essa coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossos punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então,
nós lemos aqui, e é muito interessante nós vermos que o Senhor disse que ele manteve Faraó na posição em que ele estava para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, tudo que estava acontecendo no Egito, naquele tempo, as negativas de Faraó, estava tudo sob o domínio do Senhor. Então, nós temos a certeza de que em quaisquer circunstâncias, por pior que seja, por piores que elas pareçam, tudo está sob o domínio do Senhor. E, diante de todos aqueles sinais, já havia egípcios que temiam a palavra do Senhor, porque o Senhor estabeleceu agora que viria uma grande saraiva, mas ele anunciou o que iria acontecer e disse: aqueles que recolherem os seus servos e os seus gados, eles não serão atingidos. Então, alguns já tinham visto as maravilhas do Senhor e já temiam. Então, eles recolheram o seu gado para suas casas e os seus servos, mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, não deram ouvidos à palavra do Senhor e sofrerão as consequências. Bom, no próximo episódio nós continuaremos e vamos ver como foi essa praga da saraiva, né? Já havendo uma diferença grande aqui entre aqueles que já estavam, mesmo dos egípcios, crendo na palavra do Senhor e aqueles que, mesmo diante dos sinais, ainda não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração. Então, é um recado do Senhor para nós. Vamos aplicar a palavra do Senhor ao nosso coração. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus.